Pessoal, 5 sinais, né, e sintomas que você pode ter um problema neurológico e não sabe. O que eu costumo dizer? Muitas queixas que os pacientes referem, né? Os homens geralmente são assim, né? Eles falam pra gente quando estão mal, mas muitas vezes são sintomas e queixas que estão acompanhando ele durante muitos anos da vida dele. E é relevante você entender sinal e sintoma, porque você procura, quanto antes você procurar um médico, procurar um neuro, melhor vai ser seu tratamento, né? E muitas vezes as pessoas vão deixando para lá, porque achar que é comum, porque achar que é assim mesmo, né? Eu às vezes pego o paciente e falo assim, eu não tinha nada. Eu fiz, não, você tinha sim, você não procurou saber, né? Então, agora que você está vendo um vídeo na internet, provavelmente você está bem, você descobrir isso é muito melhor. Primeiro sinal e sintoma que às vezes as pessoas desprezam é uma dor de cabeça e pode ser um problema neurológico sério sim. Eu canso de pegar, essa semana peguei 2 pacientes que tinham dor de cabeça relacionados ao tumor e não deram importância, porque todo mundo na casa tinha dor de cabeça, ele achou que era enxaqueca, não procurou acompanhamento médico. Então dor de cabeça é um sinal relevante sim que você tem que procurar. Segundo sinal e sintoma que você deve sim procurar se está acontecendo com você, são as fraquezas no corpo, em especial fraqueza no braço, na perna, que depois isso melhora. Existe uma doença que a gente chama ataque isquêmico transitório, que pode dar uma fraqueza no braço e depois isso melhora. Então eu canso de ter pacientes que têm essa queixa, falam que aconteceu isso várias vezes, não procurou pronto-socorro, não procurou emergência porque o sintoma melhorou. Se isso está acontecendo, seu braço está falhando, tendo alguma coisa, você deve sim procurar ajuda e atendimento médico, né? O terceiro problema muito comum dos pacientes às vezes menosprezarem, deixam para lá, são as dores na coluna com irradiação. Ah, Júlio, mas você fala, você tem vídeo falando que dor lombar é muito comum. É muito comum, mas isso é uma das causas mais relevantes de piorar a qualidade de vida do paciente, especial o paciente idoso. Se você começa a ter uma dor e o médico procura, descobre que você tem uma hernia, não significa que vai te operar. Tem um canal estreito, tudo isso, ele começa a fazer medidas para evitar que isso progrida. Então você vai muitas vezes fazer fortalecimento, muitas vezes você vai tomar remédio que vai melhorar a sua dor, você vai reduzir peso. Então são uma série de medidas que não dá para você ir deixando a dor lombar acumular, aquilo piorar até chegar ao ponto de você não estar andando, você está com a fraqueza. Então essa é uma terceira causa sim de problema neurológico importante que eu costumo ver as pessoas deixarem para lá e não observarem aquilo. O quarto problema que é muito comum é a queixa de memória. Apesar de memória ser um problema que muita gente fala pra gente e reclama, muita gente não procura ajuda. E essa pessoa não procura ajuda com queixa de memória, aquilo às vezes vai acumulando. Às vezes ele pode ser um paciente que tem uma depressão, às vezes pode ser um paciente que está com insônia, que está prejudicando a memória, pode ser um paciente que tem problema de memória relacionado a outras doenças, como quadro demencial, doença de Alzheimer. Então assim, se sua memória não está legal, procura o médico. Muitas vezes ele vai fazer o exame de imagem, vai excluir os problemas mais sérios, vai dizer, ó, não encontrei nenhuma causa mais séria para você, siga a sua vida, ou procura o psicólogo, procura o psiquiatra, começa essa medicação, é um quadro de transtorno depressivo, então tem muitas causas para o paciente ter queixa de memória e não pode deixar para lá, né? Quarta causa muito comum e queixa muito comum dos pacientes, que às vezes eles vão deixando sim para lá, é perda do campo visual. Como a nossa cabeça a gente está mexendo para um lado e para o outro, a gente consegue ver as coisas muito bem, se o campo visual seu vai estreitando, você muitas vezes consegue se adaptar no seu dia a dia e vai fazendo suas coisas, mas isso pode ser um sinal de um problema neurológico sério. Isso vai desde tumores, isso pode ser um glaucoma, né? Um problema no nervo, hipertensão intracraniana. Então, todos esses sinais, se isso está acontecendo com você, você deve sim procurar ajuda, né? Então, perda do campo visual é uma causa muito, muito comum dos pacientes procurarem ajuda médica só quando o tumor está disseminado, ou o tumor está muito grande, ou que tem uma compressão irreversível do nervo óptico, né? Então é importante, se o campo visual não está bom, procura ajuda, né? O quinto problema, que é uma queixa muito comum que vocês falam aqui, eu tenho muito vídeo falando, é tontura. Ah, Júlio, mas tontura é muito comum? Sim, muito comum, da mesma forma que eu falei com dor lombar, mas muitas vezes existem causas secundárias que a gente trata, que o paciente vai se adaptando, ah, eu tô tonto, é assim mesmo, e às vezes está escondendo um problema sério de saúde. Então, muitas vezes o paciente chega para mim, eu já peço o exame de imagem, às vezes é um meningioma, às vezes é um tumor, às vezes é uma hidrocefalia. Tudo que aumenta a pressão intracraniana pode dar uma tontura. Ah, Júlio, mas tem labirintite, tem doença benigna? Sim. Até a grande maioria são essas causas mais benignas. Mas se você não trata, isso prejudica a sua qualidade de vida, prejudica a sua locomoção, prejudica, dá gatilho muito importante de estresse, ansiedade. Muitas vezes até o paciente fica deprimido porque ele não está conseguindo sair por causa dessa tontura. Então não dá para desprezar a tontura. E pode ser também um problema neurológico sério, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Um abraço.